Olá, ouvintes do canal. No vídeo de hoje, vamos ouvir o caso de Natasha Kampusch. Natasha Kampusch nasceu em uma família muito humilde. Seu pai era padeiro e sua mãe costureira. Ela morava com a sua mãe no subúrbio de Viena, sendo a caçula de 3 irmãs. Natasha não foi a criança mais esperada pelos pais. Na verdade, seu nascimento ocorreu quando sua mãe já tinha 38 anos de idade e já ansiava por liberdade, após já ter criado 2 filhas, sendo a mais velha com 20 anos quando Natasha nasceu. A infância da pequena Natasha foi marcada por brigas entre os pais que, mesmo depois de separados, não mantinham um relacionamento amistoso. A guarda da menina era alternada entre os dois, o que também era motivo para mais intrigas. Wolfgang Pricoplil era um austríaco comum. Ele tinha um perfil longe de qualquer suspeita. Filho único, era formado em técnico em comunicações. Mas, no momento do crime, ele trabalhava como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos. Ele morava sozinho em uma residência cerca de meia hora da casa da sua vítima. A residência onde ele morava foi construída por seu avô após a Segunda Guerra Mundial e continha um abrigo contra bombas, que mais tarde fora reformado e adaptado para servir de cativeiro à jovem Natasha Kampusch. Natasha tinha dificuldade no seu relacionamento com a mãe. As brigas eram rotineiras. Às vésperas do crime, Natasha havia discutido com sua mãe e, na manhã do sequestro, saiu de casa sem se despedir. Natasha tinha 10 anos de idade quando, pela primeira vez, conquistou dos seus pais o direito de ir sozinha para a escola. No caminho, ela avistou um homem desconhecido que olhava muito para ela e hesitou se continuava no mesmo caminho ou se atravessava a rua para andar na outra calçada. Mas acabou se convencendo que não era nada demais e seguiu na mesma calçada. Ela foi surpreendida por este homem que, em rápidos movimentos, a puxou e a lançou para dentro de uma van branca. O sequestrador dirigiu por alguns minutos até chegarem a uma casa, a qual seria o cativeiro de Natasha. O porão da casa era o local onde a jovem Natasha seria mantida em cativeiro pelos próximos 8 anos. O cômodo era escuro, com cerca de 5 metros, cheirava mal, tinha um vaso sanitário, uma beliche e uma pia para a higiene da Natasha. Não havia luz natural e o ar era trazido por meio de um tubo de ventilação fixado no teto, provocando um ruído constante e enlouquecedor no local. Com apenas 20 passos, era possível caminhar por todo o local. No início, o sequestrador tentava convencer a Natasha que seus pais não queriam pagar o resgate estipulado por ele para tê-la de volta e que por isso ela passaria a ser sua propriedade. Claro que era tudo mentira, pois os pais de Natasha ficaram desesperados e não paravam de procurar pela filha por todos os lugares. Espalharam panfletos, foram na mídia e estavam desesperados por saber notícias de sua filha. Certo dia, ele pediu que ela escolhesse um novo nome. Ela escolheu o nome Viviane
e ele disse que a partir deste dia, este era o seu novo nome, e ele a chamava por este nome todas as vezes que se dirigia a ela. No dia em que ele contou o seu verdadeiro nome, Natasha teve certeza que nunca sairia daquele cativeiro viva. Durante 8 anos, esta garota sofreu diversas agressões físicas e psicológicas. Chegou a apanhar mais de 200 vezes em uma única semana. E por diversas noites foi obrigada a dormir com as mãos amarradas a ele. Com o passar do tempo, adquiriu a confiança do seu sequestrador e passou a sair esporadicamente do seu cativeiro para a casa de cima, onde ele vivia, para realizar serviços domésticos e reformas na casa, mas sempre sob ameaças constantes. Durante os anos de cárcere, ela chegou a sair algumas vezes com o seu sequestrador, mas a todo momento recebia ameaças de que fugir era inútil, pois ela seria morta imediatamente e ele se suicidaria logo em seguida, pois não tinha nada a perder. Ela morria de medo e fazia tudo o que ele mandava. Certa vez foram a um boliche e Natasha pediu para ir ao banheiro. Ele ficou esperando na porta e quando uma mulher entrou no banheiro, ele ficou desesperado, nitidamente perturbado. Natasha tentou fazer gestos para se comunicar com a mulher, mas ela era turista local e não entendeu nada do que Natasha queria lhe dizer. Apenas sorriu para a garota e saiu. Em 23 de agosto de 2006, quando Natasha Kampusch estava no jardim limpando o carro do sequestrador, a mesma van branca que serviu para levá-la ao seu cativeiro, algo inesperado aconteceu. O telefone de Wolfgang tocou e como Natasha estava com o aspirador ligado, ele não conseguia ouvir muito bem a ligação pelo barulho do aspirador e entrou para a residência para ouvir melhor a ligação. Neste momento, Natasha percebeu que o portão estava destrancado e era a sua única chance de fugir daquele lugar. Sem pensar 2 vezes, Natasha saiu correndo o mais rápido que pôde pelas ruas da vizinhança, até que conseguiu entrar na casa de uma senhora e pedir ajuda. Os policiais, ao chegarem na casa da senhora, algemaram Natasha, pois eles queriam confirmar se era verdade que ela era quem dizia ser. Ela saiu da casa da senhora algemada e coberta por uma manta, de onde só se viam as suas canelas. Enquanto isso, o Wolfgang, ao perceber que Natasha havia fugido, vai à casa de um amigo e confessa todos os seus crimes, e de lá ele vai embora para a linha de trem. Cerca de 8 horas após a fuga de Natasha, o seu sequestrador se matou, atirando-se na frente de um trem ao norte da cidade de Viena. Durante o sequestro, Wolfgang recebia frequentemente sua mãe e sua avó em casa, mas estas duas, após o trágico desfecho do caso, afirmaram que nada desconfiaram por todos esses anos. O sangue frio de Wolfgang enganou até mesmo a polícia, que foi até a sua casa
a fim de verificar se a sua van era a mesma vista no dia do sequestro por uma testemunha. Perguntado o que ele estava fazendo no horário do crime, ele afirmou estar sozinho em casa, o que de fato convenceu os policiais naquele momento. Segundo os relatos de Natasha, o humor dele oscilava muito entre carinhoso e agressivo. O sequestrador lhe dava presentes em datas especiais e também a agredia brutalmente por diversas vezes. Os motivos que o levaram a cometer tal atrocidade nunca serão confirmados, pois aos 44 anos de idade preferiu o suicídio a ser caçado pela polícia. Saber que a Natasha perdeu os melhores anos de sua vida trancada em um porão é algo horrível de se pensar. Contudo, a postura dela foi surpreendente. Desde a primeira entrevista, a qual gerou lucros astronômicos a Natasha, sendo transmitida por 120 canais de televisão, Natasha manteve-se calma e explicou que considerava seu sequestrador como alguém perturbado mentalmente e sentiu pela sua morte trágica. Sempre bem articulada frente às câmeras, não demorou muito para ter seu próprio programa de entrevistas na televisão austríaca. Ela concluiu os estudos e 4 anos após a sua liberdade, publicou seu primeiro livro, intitulado 3.069 Dias de Cativeiro. E após 3 anos, este livro virou filme. O seu segundo livro, intitulado 10 anos de liberdade, foi lançado logo em seguida, onde ela narra a sua vida após a fuga do cativeiro. Além dos lucros advindos da mídia e dos seus livros, ela conseguiu na justiça uma indenização milionária do Estado, alegando que a investigação foi omissa e teve diversos erros. Ela ganhou da justiça a casa onde foi presa em cativeiro e também a van do seu sequestrador. Muitas pessoas julgaram Natasha por ter conseguido lucrar financeiramente com tudo o que lhe aconteceu, e este julgamento da sociedade a afetou emocionalmente. Contudo, ela não desistiu de ajudar as pessoas com os lucros que ela ganhou com a sua história. Ela fundou mais tarde um hospital infantil, o qual foi batizado com seu próprio nome. Natasha não quis voltar a morar com sua mãe, mas ela mantém contato com a família e mora sozinha em seu apartamento. E esse foi o caso de hoje. Se você gostou, deixe seu like e comente o que você achou sobre essa história. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo caso.